Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou o Leonardo Santos, aqui do canal Valores e Negócios. Junto com ele, que não está conseguindo acompanhar o Vasco no Mundial. Tá difícil, tá difícil. Tô esperando até agora começar o jogo, mas, cara, não começa de jeito nenhum, cara. Tá difícil. E aí nós vamos conversar sobre o Mundial de Clubes? O Bora. Vasco não está participando? Bora, eu posso falar, sou espectador, não tô sofrendo, né? Tô tranquilo, não tô sofrendo. Primeiro, acho que o assunto pra gente trazer aí é essa coisa, né? Essa síndrome do cão vira-lata, né? Que Sim. parece que o americano, de uma forma geral, tem, né? No início do Mundial de Clubes, vamos, os europeus, vamos torcer para não ganhar de muito, ou pra gente não perder De pouco, né? Não, Perder de muito e ganhar. Isso aí, a ideia era perder, mas perder de pouquinho, Perder né? de pouquinho O e tal. empate já era o... Se passar da primeira fase já tá bom, né? E aí a gente tá com 4 clubes brasileiros, Sim. né? Nas oitavas de final, né? Inclusive, se eu não me engano, 2 deles em primeiro, que é o Flamengo e o Palmeiras, né? Passaram em primeiro, o Botafogo passou em segundo, você vai pegar o Palmeiras, acho que é porque o Palmeiras realmente passou em primeiro. E então, se você tem um confronto de brasileiros na oitava, pelo menos um vai para as quartas, né? Um vai para as quartas, né? E aí parece que a mídia ela mudou o discurso, né? Antes os brasileiros tinham que torcer para não perder de muito. Agora, não, também conseguiram porque os europeus estavam no final de temporada. Muito calor, né? Muito calor, quente, não estão adaptados ao clima, não vieram com força máxima. Hoje eu acho mais que Cristiano Ronaldo e Messi é isso tudo. Joga isso tudo, né? Mas então, o que a gente pode tirar de lição aí de essa coisa, né, da Copa do Mundo de Clubes, desse sentimento? Você acha que será que existe mesmo esse sentimento de inferioridade? Não, existe, né? Principalmente da parte do americano, se for do sul-americano, né? Principalmente, né? Porque o norte-americano ele já tem uma cultura diferente. Mas o sul-americano ele tem essa questão cultural, né? De ser dos países subdesenvolvidos, né? Então, onde ganha menos dinheiro, onde tem menos valorização. Então, ele traz... né? Essa é uma questão cultural nossa de décadas, né, cara? De centenas de anos. Não é uma construção atual. Então, nós vemos aí com centenas de anos sendo realmente países subdesenvolvidos. Então, nós crescemos sendo subdesenvolvidos. Então, a nossa cabeça é de país subdesenvolvido e nossas pessoas, nossa população, né, ela tem esse pensamento. Isso não é só no futebol. Né? O futebol ele só reflete algo que está no nosso inconsciente. Né, que é essa desvalorização. Então a gente vê muito, vou falar do brasileiro, né, que de repente é o nosso público aqui, o nosso povo, é o que a gente o que a gente vive. Ele entende muito essa parte que ele não tem condições, né, de alcançar determinados lugares por uma questão cultural que foi colocada na cabeça dele, que ele não podia, isso não é pra mim, que não é pra você, que você nasceu pobre, você vai morrer pobre, você tem que ser assim, tem que ser assado, você tem que se conformar com o que Deus te deu, né? A gente pode até entrar numa situação dessa, você tem que se conformar com o que Deus te deu, e isso é uma cultura muito ruim pra gente, né, cara? Assim, hoje, o bom, nós, né, criados na igreja evangélica, a gente vai olhar pro nosso passado, a palavra era sempre de conformação, você lembra disso? Se conforme com o que você tem, se conforme com o que Deus te deu, e tá muito bom, cara. Agradeça a Deus e tá tudo certo, como né? se a ambição fosse algo ruim. Sempre foi, né? As pessoas sempre falaram pra gente da ambição como algo ruim. E conformar é você tomar forma com aquele ambiente que você tá. Né? Então a gente cresceu com essa formação de conformação com o nosso ambiente. Então, se o nosso ambiente era pobre, nosso ambiente ele era de pessoas pobres financeiramente, até às vezes intelectualmente, a gente tinha que se conformar com aquela situação que foi o que Deus deu pra gente, né? Mas só que hoje, né? Que bom, né? Só que assim, a gente tava falando antes aqui no off dos extremos, né? Do cuidado dos extremos. Mas hoje nós temos igrejas hoje que incentivam um outro lado, né? Que colocam realmente na cabeça das pessoas que não, que, cara, você nasceu pra ser... E eu creio nisso, cara. Eu acho que o povo de Deus, quando Deus criou a humanidade, foi pra prosperidade, sabe? Mas aí cada um vai fazer o seu, cada um vai buscar
a sua parte ali, cada um vai produzir o suficiente e buscar algo realmente. E quando a gente fala de prosperidade, né? Eu tenho um entendimento sobre prosperidade. Que não necessariamente está relacionado com dinheiro, não, tá? Você pode ter muito, pode ter pouco, você pode ter pouco dinheiro e ser próspero. E ser próspero, sim. Entendeu? Eu acho que a prosperidade está muito associada na sua capacidade de abençoar outros. Perfeito. Você pode ser um pequeno empresário, um pequeno empreendedor, você pode ter um pequeno negócio e aquele seu negócio empregar 2, 3 pessoas de forma direta, mais umas 2, 3 pessoas de forma indireta, você está abençoando, às vezes, 10 famílias, né? Com um negócio que é pequeno, que a prosperidade, a gente não está falando aqui que vai todo mundo ficar rico. Tem gente que tem tanto dinheiro que só tem o dinheiro, né? Então, assim, uma frase que eu acho que reflete muito, né? Isso não é prosperidade. Né? A prosperidade que a gente acredita, ela é plena. Prosperidade é uma vida, né? Não é algo que você tem. Então, é uma vida. Então, passa por sua família, passa por sua condição financeira, sim. Se você tem uma vida que você consegue manter sua família muito bem, e você tem uma família estruturada, então isso você é uma pessoa próspera. Não necessariamente você vai ter 1 milhão na conta sobrando ou para você gastar da forma que você quer. Sim. Mas você tem condições de manter as pessoas que estão ao seu redor, né? Eu estava até conversando com uma pessoa esses dias, até o pastor João, né? E aí a gente tava falando até da proteção veicular. Então você, não saber, a gente vai estar lançando agora em julho a RV Proteção Veicular. Olha aí. Tá? Onde eu sou CFO, sou diretor financeiro, onde eu vou garantir aí os pagamentos, as indenizações, e a ideia foi essa, cara, vou criar uma proteção veicular diferente do que a gente tem hoje. Que hoje, infelizmente, não vou falar que são todas, mas boa parte é criada para não pagar as indenizações, para não pagar... É uma burocracia. Criam toda uma burocracia para não pagar, e eu assumi, quando eu assumi esse desafio de estar nessa associação, primeiro foi de dar uma cara para a associação, né? Eu acho que você tem que ter uma cara, associação você não tem dono, né? Você tem diretoria, mas tem que ter cara. Você tem que saber quem você vai cobrar, você tem que saber com quem você vai falar. Então, quando eu assumi esse desafio, foi para realmente dar uma cara para a associação e, principalmente, garantir que essas pessoas vão ser bem tratadas, bem atendidas e vão receber aquilo que elas têm direito. Então, eu estava conversando com o pastor João esses dias e aí estava dando referência de uma outra associação que tem lá a receita, né, o faturamento, não é lucro, né, mas acho que recebia 50 milhões, por mais ou menos, fiz uma conta por alto, 50 milhões por mês, né, de faturamento. Aí ele falou, pô, mas é isso que você quer? É isso que te enche os olhos? E aí na hora eu não consegui, eu respondi de uma questão de um legado, que eu queria deixar um legado, eu quero deixar um legado na sociedade sobre essa questão do empreendedorismo, de negócio mesmo, que é possível você sair de um local, de uma comunidade pobre, de onde nós saímos, e a gente conquistar algo, né, diferente para a nossa vida com o nosso esforço. Lógico, primeiro com a bênção de Deus, que eu sou grato a Deus por tudo, e segundo com o meu trabalho, minha dedicação, cara, que até hoje eu trabalho e dedico porque eu quero alcançar outros objetivos. Mas qual o propósito? E na hora eu não consegui responder, né? Eu falei e tal. Mas depois, cara, qual é o propósito? É eu abençoar mais pessoas, cara. Com certeza. E eu sou assim, quanto mais eu ganho, quanto mais eu tenho, mais eu abençoo. Abençoo tanto gerando emprego, abençoo dando condições, né, de empregos diretos, indiretos, e abençoo também dentro das minhas possibilidades. Até a própria igreja em si, ela é abençoada com isso, né? Então, assim, a ideia é essa, quanto mais você ganhar, quanto mais você faturar, você abençoar as pessoas. Eu tenho esse princípio, cara. Quanto mais você ganha, mais você tem que transbordar. E eu acho que é por isso que Deus vem nos abençoando e abençoa. Se você pegar um histórico dessas pessoas hoje que são muito bem sucedidas, você vai ver, não vou dizer todos, mas boa parte são abençoadoras, diretas ou indiretamente. Como eu falei, o empresário hoje, que é o vilão, né, que o nosso presidente hoje coloca como vilão do país, né? Não é ele, né? A culpa não é do governo dele, a culpa é dos empresários. São os empresários. Cara, é a gente que gera emprego. Somos nós que geramos emprego, cara. Somos nós que geramos receita para o país. Se a gente não gerar emprego, se a gente não gerar pagamento de tributo, como é que o Estado sobrevive? O Estado não sobrevive. O Estado sobrevive com o quê? Com tributos, com arrecadação. O Estado não produz para isso nada. Você tem que ter empresas fortes, você tem que ter empresários fortes. Né? Então passa muito por isso. Então, assim, voltando à situação da síndrome, é o que a gente estava falando, do vira-lata, do futebol, né? Que a gente acabou indo para um outro caminho. Mas é isso. Então, assim, a gente começou e a gente traz essa questão cultural nossa para o futebol. Então a gente começou lá no futebol, não vai dar. Eu, sinceramente, também não acreditava. Eu achava que não passaria, né? Se o Flamengo passar da primeira fase, já tô feliz. Agora o pessoal já tá, vamos jogar de igual para igual. Sim. Tem uma frase, né, que pegou aí, que viralizou, que tem jogo.
Né? Tem jogo. Quando você fala assim, não, o Palmeiras vai enfrentar o Botafogo e depois enfrenta... Não, tem jogo. Não, como no sentido de... Essa frase meio que viralizou aí, né? No sentido de que, ó, tem jogo e dá pra jogar, dá pra gente jogar de igual pra igual com os caras. Não, e pior que dá, né? A gente viu que dá. Sim, só que o bom é que os nossos atletas estavam preparados psicologicamente. Porque se eles entrassem com essa síndrome de eu só vim participar, que eu só vim pra jogar aqui e acabou, e você não vai, né? Poderia ter perdido, né, já ali do começo. Inclusive tem Até quando vai o campeonato? Vai até... não sei. Mas acho que passa do dia 10, né? De julho, né? Pelos jogos que faltam jogo ainda. Inclusive eu tenho um jogador especificamente, que eu fiz um trabalho com ele no passado, que era representante. Aí eu tava vendo o clube foi disputar o Mundial. E aí eu tava vendo os stories dele, né? Aí tinha um de stories lá já marcando um jogo beneficente na cidade dele em dia 5, dia 3 de julho. Aí eu falei, o cara já foi sabendo que não... sabe, a cabeça? Não, já tô indo só pra disputar a primeira fase mesmo e acabou. Ele já marcou um compromisso depois. Já marcou um compromisso dizendo, já perdi, entendeu? Então, você vai com... Esse cara perdeu antes de entrar. Perdeu antes de entrar e perdeu mesmo, porque você foi ver o jogo, né, dele não conseguiu fluir, porque a cabeça do cara já... Como é que você marca, cara, um jogo dentro de um campeonato onde você tá sabendo que você... no mínimo eu quero chegar, sei lá, às 4 ou à final, eu quero ser campeão, né? Só que você já vai com esse espírito. E os jogadores brasileiros, eu acho que foram muito bem treinados psicologicamente para não ir, e pelo contrário, com espírito de desafio. Né? Essa é a nossa chance, esse é o nosso momento, a gente tem que conquistar e mostrar pro mundo o futebol brasileiro, né, cara? E conseguiu, até porque a nossa seleção não tá conseguindo, né? Sim. Mas de repente os clubes estão mostrando que a gente tem gente. A gente não tem mais, né, tanto apelo à seleção brasileira como se né, essa cara, coisa de pintar a rua, né? de botar a bandeirinha na rua, pintar meio feio, não tem mais isso, né? Não tem. Jogo da seleção antigamente parava, o país parava. Quando muito a gente acompanha os clubes. O máximo. Quando muito acompanha os clubes. É porque a seleção não tá passando mais aquele amor, né, cara? Sim. Então, assim, é muito estranho, uma sensação estranha. Tem um outro a gente assunto, que viveu isso. Tem um outro assunto, e parece que não tem nada a ver o futebol com o negócio e com a guerra Israel-Irã. Sim. Né? Parece que não tem nada a ver. O que tem a ver os negócios, o mundo dos negócios, com o Mundial de Clubes, com a guerra, que agora parece que deu uma parada, né? Lá em Israel e Irã. Né? Eu acho que a primeira derrota que a gente tem é a derrota que acontece na mente. Perfeito. Né? A quantidade de pessoas que eu vi falando, não, agora os Estados Unidos vão entrar e a Rússia vai entrar do outro lado. E agora vai vir uma terceira guerra mundial. Uma terceira guerra mundial que já está para vir já umas 5 vezes, só depois da pandemia. Só depois da pandemia. Só depois da pandemia já vai acontecer uma terceira guerra mundial umas 5 vezes. Entendeu? E as pessoas do lado de cá preocupadas, nervosas, ansiosas. Gente, o melhor que a gente pode fazer pela nossa família é a gente se dar para nossa família. Isso aí. Sem ficar com medo, aterrorizado de coisas externas que a gente não controla. Entendeu? Então, às vezes, o teu comportamento diante de uma situação externa vai influenciar mais na tua família, nos teus negócios, do que uma guerra que está acontecendo, do que um futebol. Então, são pessoas que já entram perdendo. É isso. E o que me assusta, Léo, você pega líderes religiosos também, que aí pegam esses ganchos e porque Jesus está voltando, porque não sei o quê. Cara, se fosse porque Jesus está voltando, é desde Adão e Eva, cara. A gente tem guerra. Então, assim, irmão vai matar irmão. Porra, Caim matou Abel, Jesus Cristo do céu. Então, assim, não tô dizendo que no Cristo, lógico, a gente sabe que vai voltar. Só que assim, a gente tem que parar dessa necessidade de adivinhação. As pessoas ficam tentando antecipar algo que na foi Terra dito. Que ele não sabia, cara. Então ele não sabia. Então, assim... cara, se fosse pra saber, o Apocalipse não era daquele jeito que é, escrito daquela forma, com figuras e mais figuras, e aí você tem que ficar tentando interpretar, cara, vamos viver o hoje, vamos viver esse momento, viver com Deus, viver para Deus, viver para a nossa família, mas viver o hoje, cara, sem estar se preocupando se Cristo vai voltar amanhã, se tá voltando hoje, não, ele pode voltar para mim hoje, eu posso sair daqui agora desse podcast... Espero que não, né? Deus, por favor, não. Mas pode acontecer um acidente, ou infartar, ou sei lá, pega uma doença e morrer. E aí Cristo voltou para mim, então eu tenho que estar preparado hoje. Eu não tenho que estar preparado para o que vai acontecer lá na frente, para uma guerra, deixar de ter. Lógico, a gente se preocupa com uma questão mundial, sim. Mas assim, nós vemos pessoas utilizando disso, e hoje a rede social tem esse poder de influenciar as pessoas, se utilizando tanto para o lado religioso, de criar essa situação, ou medo, pro lado, né? O medo, ou pro lado da terceira guerra, que se prepara que agora vai vir a terceira guerra mundial, tal.
Cara, Rússia e Ucrânia estão em guerra até hoje, ninguém fala mais nada. Eu quero saber o que está acontecendo lá, porque eu não sei. Que guerra é essa que ninguém fala mais nada? Antes era pedra. Como é que a Ucrânia está resistindo esse tempo todo? Eu não sei. Eu tinha até curiosidade de ir na Ucrânia para saber como é que é uma guerra dessa, porque pelo menos os caras estão resistindo. Então, mas como é que é? Tem bomba lá todo dia? Não tem? Eu não sei. Porque as imagens que passavam pra gente era tudo destruído. Como é que aquele país está esses anos? Tem mais de ano, né? A guerra sim. E como é que eles estão conseguindo resistir esse tempo todo? Então, assim, a gente parar de criar, e você falou muito bem, de criar esses alarmes. Cenário de medo. Esse cenário de medo, e a gente viver o hoje, cara. A gente tem que viver o hoje, produzir o hoje, Sim. trabalhar hoje, sabe por quê? Porque o passado já passou, cara, e o futuro não existe, cara. Amanhã vai ser hoje. Então, assim, quer uma filosofia de vida? Viva o hoje. Viva sempre o hoje. O cara quer botar um propósito na vida dele, quer botar uma meta só por hoje. Faça só por hoje. Cara. É isso, é porque assim, a gente fica tentando antecipar algo que foi dito que ninguém saberia, né? E a gente esquece de investir em tempo com a nossa família. Investir, parece clichê, né? Mas investir na nossa formação. Aí não faz um curso, não desenvolve um negócio novo. Cara, desenvolve um projeto novo. Olha só que interessante esse assunto, e aí você tem muito mais conhecimento teológico que eu, você pode me corrigir ou até. Não sei se eu tenho, não, mas vamos lá. Não, com certeza tem. Até porque eu parei no tempo, né, cara? Então, mas você pega lá em Atos, né, quando Jesus fala que ia subir, mas ia mandar o Consolador e tal, e a igreja ali naquele momento, ela entendeu que Jesus ia voltar, sei lá, um mês depois, um ano depois. Sim. Entendeu? Que ele ia retornar. E o que aquelas pessoas fizeram? Elas abdicaram da vida delas. Sim. Foram viver em união, sim, isso foi maravilhoso, que a ideia deu um crescimento para a igreja, como comunidade, deu um senso de comunidade, mas começaram a vender tudo achando que seria logo. E esse logo já tem mais de 2000 anos, entendeu? Não, até que E aí, tanto que teve um momento que tem que mandar uma perseguição para espalhe, a galera começou a pregar, começou a escrever. É isso, porque antes eles estavam preocupados só com eles ali. Sim. E o propósito não era esse. Sim. Né? O propósito era você sair para você pregar. E Jesus falou. Judéia, Samaria e confins da terra. Os confins da terra. A galera teve que se arrumar. Jesus falou. Só que eles pegaram só o momento que ele ia voltar. Agora voltar. Aí começaram a criar essa paranoia. Até hoje a gente vê que teses, né, não no meio evangélico, mas são criadas seitas, né, no meio cristão, quero dizer, no meio que são criadas seitas, que vai voltar, o fim do mundo tá acontecendo. Aí as pessoas vão para dentro de um local, né, e ficam ali. Até hoje tem seitas nesse sentido. Porque as pessoas querem ficar vivendo algo que, cara, adivinhar o futuro, não, viva hoje. O mais importante é o hoje, para você, para sua família e para Deus, cara. Então faz o hoje. O que a gente pode fazer como igreja, né, não é tentar adivinhar, mas apressar. Sim. Como é que a gente apressa? É pregando o evangelho, a gente prega isso. Pode usar as palavras? Sim. Pode usar, mas é com a nossa vida, é com o nosso comportamento, é com o nosso comportamento no meio da sociedade, com tudo aquilo que a gente faz. Então, a gente pode investir em conhecimento, a gente pode estudar a Bíblia, fazer um curso técnico, a gente pode desenvolver um negócio, a gente pode ter mais tempo com a nossa família. Quando eu era engenheiro de obra, tem tempo já que eu não atuo como construtor, né? A gente sempre falava dividir os problemas em dois, né? Você tem os problemas que você não controla. O que eu não controlo numa construção? Eu não controlo um preço variar acima do índice nacional da construção. Eu não controlo o mercado. Um período de chuva, né? Um período de chuva eu não controlo. Mas, por exemplo, feriados que tem todo ano. Sim. Esse eu tenho condição de me antecipar. Sim, verdade. Um funcionário que pede demissão. Eu tenho condição de fazer um processo seletivo e contratar. Sim. Então, a gente tem que focar, a gente tinha que focar naquilo que a gente controla. Perfeito, maravilhoso. Entendeu? Aquilo que a gente controla tem que estar na mão. Eu não posso atrasar uma obra e dizer que é culpa do feriado de carnaval, porque carnaval... Tem todo ano, você já sabe. Tem todo ano, eu já sei. Verdade, entendeu? Eu não posso... porque final de ano tem Natal, tem Ano Novo. Natal e Ano Novo tem todo ano. Perfeito. Aquilo que a gente controla, aquilo que cabe a nós, tem que estar na nossa mão. Perfeito. Entendeu? Então, estudar está na minha mão. Abrir um negócio, cuidar do meu negócio, investir em ferramentas de otimização de processo está na minha mão. Sim. Entendeu? Cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos. Então, eu tenho um só, né? Então é singular, é meu filho. Então, vai que de repente vem mais um, a gente não está sabendo, né? Então, aquilo que a gente controla, a gente tem que fazer. Perfeito. Pô, ótima observação, isso. É cuidar daquilo que a gente tem controle. O que a gente não tem controle, porque a gente vai ficar perdendo tempo, né, com aquilo que a gente não tem controle. Né? E focar naquele... Né, você também que é da engenharia, curva ABC, né? Entende? Sabe como é que é aquilo que é mais valioso dentro de uma obra. Às vezes é você cuidar daqueles 20% ali que são os mais importantes, né? Que de repente representam
quase 100%, porque às vezes tem 80% ali, cara, que é besteira você às vezes ficar perdendo energia e foco com aquilo, quando tem 20% ali que você vai olhar, não, aqui a minha obra tá aqui, o meu lucro tá aqui. Então eu vou, não é que você vai abdicar daquele outro, mas vai gastar energia aqui, onde dá o seu resultado. Né? Então, assim, hoje as pessoas têm que entender isso. É gastar energia naquilo que a gente controla, naquilo que está sob o nosso controle e esquecer o que vai acontecer amanhã, cara. Porque amanhã é uma ficção, né, cara? Sim. Amanhã é uma ficção. Amanhã então, não existe. Você que chegou até esse momento do vídeo, né, não deixe de... E curtir, né? Dar seu like, deixar seu comentário, ver se concorda. Eu queria até falar, você falou apressar e eu não entendi. Minha mente começou a viajar aqui, eu não entendi quando você falou. Apressar foi em qual sentido? No sentido de que o evangelho tem que chegar a toda criatura, né? Ah, sim, para chegar o fim, né? E aí, deixa eu polemizar aqui. A gente quer apressar? A gente quer que o fim chegue? Eu acho que eu vou deixar essa pergunta no ar para um próximo, vamos responder no próximo aí do nosso... Você que chegou até esse momento do vídeo, não deixe aí de se inscrever no canal, né, deixar a curtida, porque quando você curte esse vídeo, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Você que de repente tem um amigo que está aí preocupado com a guerra no Iraque, no Irã, entre Irã e Israel, está preocupado com a guerra na Ucrânia, está preocupado se vai ter uma terceira guerra mundial pela 5ª vez, está preocupado achando que o Flamengo não vai ganhar. Deixa eu te falar, o Flamengo vai ganhar do Bayern. Pode anotar aí, o Flamengo vai ganhar do Bayern. Eu não acredito não, tá? Tô falando que você não acredita. Entendeu? E caminhe esse vídeo, porque assim ajuda o canal a crescer, a gente consegue trazer mais conteúdo relevante. Certeza. Deixa nos comentários aí o que você acha, né, desse conteúdo. Deixa no comentário, de repente, você que está preocupado demais com os problemas do mundo e está esquecendo, né, de cuidar da sua vida. Cuidar da sua vida. Isso aí, vai cuidar, como diz o Pablo Marçal, vai cuidar da sua vida, entendeu? Que é o mais importante. É isso aí, gente. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.